Leiamos então a palavra do nosso Deus, Salmo 150. Assim diz a palavra. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Então, eu gostaria de falar em poucas palavras nesta noite sobre esse salmo precioso. Não temos aí quem é o autor, mas eu coloquei como título aqui, Convocação ao Louvor. Na sua Bíblia deve ter um título que é Doxologia Final. Esse salmo enaltece o culto espiritual a Deus, que consiste em sacrifícios de louvor. Fomos unidos aos judeus na mesma sinfonia, para que cultuemos ao Senhor com sacrifícios de louvor permanentes. Breve estaremos congregados no reino celestial, quando cantaremos com os anjos eleitos em eterno aleluia. O santuário deve estar cheio de louvor, mas da mesma maneira como antigamente o sumo sacerdote enchia o santo dos santos com a fumaça do incenso aromático, na sua igreja embaixo e nos seus átrios no alto, exclamações de aleluias devem ser continuamente apresentados. Deus habita em santidade, pois todos os seus caminhos são retos e bons. Por isso devemos exaltá-lo com o coração e com a voz. Sempre que nos consagramos, sempre que nos congregamos com santos propósitos, a nossa função principal deve ser apresentar louvores ao Senhor nosso Deus. E eu gostaria que nós víssemos agora o texto que foi lido, o Salmo 150. Vamos procurar entender, meus irmãos, este cântico de louvor para o nosso crescimento espiritual. Então, eu vou repetir o título, Convocação ao Louvor. Então, em primeiro lugar, onde devemos louvar o Senhor? Então, você percebe aí que, na verdade, é uma convocação, porque está no imperativo, aleluia, né? Louvai é imperativo, é uma convocação. Aqui, o salmista, o autor sacro, está convocando o povo na época do templo e hoje da igreja, o povo de Deus, para altos louvores, para exaltar o Rei do Universo. Afinal de contas, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós somos criados para engrandecer o nome do Senhor. A nossa vida deve ser de aleluia em aleluia. Como esse salmo aqui começa com aleluia e termina com aleluia, a nossa vida deve ser assim, do começo ao fim. Devemos louvar, devemos glorificar, devemos adorar o Senhor, devemos viver uma vida de gratidão. E a Bíblia diz: em tudo dai graças. Ou, em outras palavras, dai louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Então, eu vou começar aí com a pergunta: onde devemos louvar o Senhor? E o texto nos responde: no santuário, no firmamento. Precisamente nesses dois lugares, como está aí no primeiro versículo, certo? Diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário. O que é, afinal de contas, um santuário? Um santuário é um local separado exclusivamente para o culto, para a adoração,
para o louvor ao Senhor. Por exemplo, o primeiro santuário construído lá no deserto foi o tabernáculo, aquele local onde o povo ia e ali prestava os seus sacrifícios, o seu culto, a sua adoração. E certamente também eram instruídos, orientados, ouviam a palavra de Deus, a Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, lá no santuário, no deserto, o Senhor era cultuado, o Senhor que mandou, foi o Senhor que ordenou, inclusive deu as medidas para a construção do santuário lá no deserto, do tabernáculo. Depois veio o templo em Jerusalém, com os mesmos protótipos, da mesma maneira. E lá no santuário em Jerusalém, o templo de Jerusalém, o povo também ia, da mesma forma, vinha dos 4 cantos do país para Jerusalém e prestar o culto. As pessoas iam para o culto e o Senhor ordenou que ninguém aparecesse diante dele de mãos vazias. Eles levavam os seus sacrifícios, levavam as suas ofertas, os seus dízimos, a sua vida, o seu louvor, e também lá no santuário, lá no templo em Jerusalém, eles aprendiam, eles louvavam, eles ouviam a mensagem através dos sacerdotes, dos levitas. Depois vieram as igrejas. Também são santuários. Aqui é um santuário. Como falei, o santuário é um local separado exclusivamente para o culto a Deus, para o louvor ao Senhor. Então, nós temos igrejas hoje espalhadas pelo planeta. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus seria louvado, adorado em espírito e em verdade, conversando com a mulher samaritana. Antigamente era só no templo em Jerusalém, o lugar de adoração. Após aquela conversa, ficou sendo em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, e deve ser feito em nome de Jesus. Quando a gente vem para o templo, a gente vem cultuar a Deus, a gente vem trazer o nosso sacrifício espiritual. E o culto que nós oferecemos é em nome de Jesus. Da mesma forma como o povo no Antigo Testamento ia para o templo e cultuava a Deus com sacrifícios, com sangue, quando nós prestamos um culto a Deus hoje, embora não tenha sangue, mas quando nós o fazemos em nome de Jesus, que é a mesma coisa de prestar um sacrifício com sangue. Hoje não precisamos mais do sacrifício com sangue, porque o último Cordeiro de Deus e que derramou sangue foi o seu Santo Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o culto hoje é em nome de Jesus. Então, nós temos as igrejas, nós temos os templos. Se você quiser chamar de templo, igreja, talvez nenhuma dessas seja uma boa denominação. É apenas um espaço de culto, mas é um santuário, com certeza, porque é um local separado exclusivamente para o culto e para a adoração, e nós devemos ter cuidado, guardar o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus, e prestarmos os nossos sacrifícios de louvores, os nossos sacrifícios espirituais ao Senhor. E aí nós temos, finalmente, o santuário no céu. A Bíblia chama de santuário, onde o Senhor Jesus se encontra hoje, intercedendo pelo seu povo, intercedendo por nós. Então, o Senhor está no santuário, lá no céu. E Hebreus diz 10, 19, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, nós, embora não estejamos lá ainda fisicamente, mas nós podemos entrar naquele santuário com ousadia pelo sangue de Jesus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, em adoração a Deus, cultuando a Deus, estamos entrando no santuário do céu, com ousadia, pelo sangue de Jesus. E outro local de culto é no firmamento. Como diz no finalzinho do primeiro versículo, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, nós temos santuário, nós temos firmamento. O firmamento certamente é o céu mesmo, é o local da morada de Deus.
e nós o louvamos, nós o adoramos, nós o glorificamos, em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. No santuário e no firmamento significa dizer, meus irmãos, no céu e na terra. E entenda, em casa, no trabalho, na cidade, no campo, por toda parte. E finalmente nas mansões celestiais. Nós louvaremos o Senhor, nós adoraremos o Senhor. De sempre, né? Desde o começo da nossa vida até o finalzinho, que seja de aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvor ao Senhor, adoração ao Senhor. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos criados, feitos. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória, para o engrandecimento do seu nome. Em segundo lugar, do nosso estudo aí, pelo que devemos louvar o Senhor? Né? A segunda pergunta. Pelo que devemos louvar o Senhor? Primeiro, pelos seus feitos. Versículo 2 diz assim, no início: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Quais são os feitos de Deus? A criação. Olhe para a criação, olhe para o céu, terra, mar e tudo que existe. Olhe para todas as coisas criadas, para o macrocosmos, para os microcosmos. Olhe para os animais, para os homens. Olhe para os exércitos dos céus, né? Como Sol, Lua, estrelas. Olhe para os planetas, olhe para as galáxias, para a Via Láctea, olhe para todas as coisas, pois é, foi o Senhor que criou. E não só criou, ele é o Deus da providência. Foi ele que criou e é ele que sustenta. Salmo 36:6 diz: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Portanto, este Deus bondoso, gracioso, não foi como relojoeiro. O relojoeiro criou o relógio, deu as costas ao relógio, e aí o relógio que se vire, se encontrar alguém que conserte ele, que dê corda, ele vai continuar trabalhando. Mas Deus não, Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas vivas, mantém a cada um de nós, nos mantém, nos sustenta. O Senhor, então, é o Deus da providência. Além do mais, ele é o Deus da redenção. Isso faz parte dos seus feitos poderosos. Redenção, salvação. A sua criação, a sua obra-prima, o homem pecou, ofendeu a Deus, se desviou dos seus caminhos, e ele graciosamente redimiu aqueles que ele mesmo quis. Portanto, o Senhor é o Deus da redenção. O Senhor redime o seu povo, enviando o seu Filho, pagando os nossos pecados, né, na cruz do Calvário. Portanto, ele é o Deus que redime. Além do mais, meus irmãos, devemos louvar o Senhor por sua grandeza. No finalzinho do versículo 2 diz assim: louvai-o consoante a sua muita grandeza. A grandeza de Deus é infinita. O seu louvor deve ser igualmente infinito. Nós, portanto, devemos alegremente louvar o Senhor. Devemos nos deleitar no Senhor. Devemos nos regozijar, adorar, reverenciar, engrandecer o Senhor de todo o nosso coração, por seus feitos e por sua grandeza. Isso significa dizer, meus irmãos, por sua graça, por seu amor. Devemos louvar por sua misericórdia. Devemos louvar por sua justiça. Devemos louvar por sua beleza. Tudo isso faz parte do motivo ou dos motivos pelos quais devemos louvar o Senhor. Lá no Salmo 63, no versículo 3, diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Então, nós o louvamos, nós o adoramos, nós o engrandecemos, porque a graça dele é melhor do que a vida.
Não fosse a graça de Deus, nós ainda estávamos perdidos, ainda estávamos condenados, caminhando para o inferno, perdidos, sem esperança, sem Deus, como os pagãos, como aqueles, como os impenitentes, os ímpios, os réprobos, os que não querem saber do Salvador, os que continuam na teimosia, na ignorância de Deus, os que escolhem deliberadamente viver uma vida afastada, longe, sem Deus, sem a graça de Deus, esses não encontraram a graça. Esses não estão debaixo da graça de Deus. Além do mais, o nosso louvor é por causa do amor dele. Lá em Colossenses 1:13, a palavra diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que amor gracioso. O texto nos informa que estávamos, irmãos, nas trevas. Aliás, no império das trevas. Império das trevas significa dizer que estávamos amarrados, acorrentados, agrilhoados, impedidos de viver livres. E pior ainda, estávamos amarrados por correntes nas trevas. E o Senhor graciosamente nos libertou, nos arrancou com mão poderosa e nos transportou com o seu poder. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça ou não é? Isso é amor ou não é? Por que Deus fez isso? Qual a razão por que ele fez isso? Olha, não tem nenhuma explicação a não ser apenas o seu amor. Porque ele não viu nada em nós que pudesse lhe atrair, que pudesse, sei lá, agradar a ele, nenhuma obra em nós, nenhuma coisa bonita, bela, nenhuma coisa que pudesse atrair a Deus. Pelo contrário, só existia o mal, o pecado, a ofensa, a rebeldia, o ódio, o ressentimento, o pecado. Mas Deus graciosamente resolveu nos transportar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Também por causa da sua misericórdia, é por isso que nós devemos louvar o nome dele. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Agora imagine, não fossem as misericórdias do Senhor, nós já seríamos consumidos. Não teríamos sequer amanhecido hoje, não teríamos levantado, aberto os olhos, andado, nos relacionado, não teríamos feito nada, não fossem as misericórdias do Senhor. Elas se renovaram nesta manhã, motivo por que nós não fomos consumidos. Então é por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o glorificamos e o adoramos de todo o nosso coração e dizemos aleluia, e dizemos louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã, me dando vida, me libertando, me dando graça para continuar vivendo, louvando, exaltando o teu nome, e isso para todo sempre. Quando fechar os olhos aqui, nós abriremos na eternidade. Também por causa da sua justiça. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, meus irmãos, é bela. É uma doutrina preciosa. A justificação aconteceu no tribunal de Deus. Lá no tribunal de Deus, nós estávamos no banco dos réus e miseravelmente condenados, não tinha nenhuma possibilidade de absolvição, nenhuma possibilidade de graça, de perdão. Não haveria nenhuma possibilidade, a não ser que Deus tivesse, e como ele fez, aplicado a sua justiça. A sua justiça nada mais foi naquele ato, no seu julgamento, nada mais foi do que
transferir para o seu filho o nosso pecado. Porque não haveria nenhuma possibilidade de ele nos perdoar, nos justificar. O que foi que ele fez? Ele transferiu o nosso pecado para o seu santo filho. E transferiu a pureza, a santidade, a beleza, a perfeição do seu filho para nós. O Senhor fez, portanto, essa permuta. Ele simplesmente nos substituiu, colocou seu filho na sua frente, ou na frente da sua ira, e a ira santa de Deus caiu sobre o seu filho, vinha para nós culpados, com nenhuma possibilidade de perdão, de salvação. Então Deus fez essa troca, isso chama-se justificação na teologia, certo? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por causa da justificação, meus irmãos, que nós louvamos, glorificamos a esse Deus bendito e glorioso e maravilhoso. Também por causa da sua beleza. A beleza de Deus é indescritível. E nós o adoramos da beleza da sua santidade. Como disse o salmista no Salmo 96, 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. É por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o louvamos, por causa da sua beleza, por causa da sua santidade, e nós o reverenciamos. Terceiro e último lugar, terceira e última pergunta, com que devemos louvar o Senhor? Primeiro, o texto nos informa aí com trombetas, depois com saltério e harpa, depois com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, com símbolos, com a voz, e com fôlego. Tudo isso deve ser instrumento utilizado para louvar o Senhor. Então, nós temos aí instrumentos de corda, instrumento de sopro, instrumento de símbolos. Símbolos, na verdade, talvez seria o nosso prato hoje, né? Aqueles dois pratos que batem, tá certo? Então, são instrumentos. Esses instrumentos devem ser usados para o louvor, para o engrandecimento do Senhor. O versículo 3 diz assim: louvai-o com som de trombeta. Vocês sabem que a trombeta é muito registrada, muito falada na Bíblia. A trombeta diz que nós vamos ouvir a voz da trombeta na volta de Jesus. Vários textos relatam sobre a trombeta. E aqui o salmista diz que nós devemos louvar o Senhor com trombeta, ao som da trombeta. Também fala com saltério e harpa, que instrumento de corda, né? Louvai-o com saltério e com harpa. Adufes e danças, louvai-o com adufes e danças, que está no versículo 4. E também com instrumentos de cordas e com flautas. Estão aí cordas e com instrumentos de sopro, que é a flauta também. Versículo 4, finalzinho, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Símbolos, louvai-o, versículo 5, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Então, aqueles dois pratos batendo, que dá um som, ou que dá harmonia, né, também. Talvez nós pudéssemos acrescentar aí instrumentos de percussão e por aí vai. A grande verdade é que nós devemos louvar ao Senhor, de acordo com a palavra dele, com instrumentos. Além disso, com a nossa voz. No versículo 6 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos acrescentar isso também, meus irmãos, palmas. No capítulo 47 dos Salmos, no versículo 1, diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo.
E na outra versão, voltando para o capítulo 150, no versículo 6, na versão corrigida, diz assim, no versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Na outra versão diz, aleluia. Portanto, meus irmãos, tudo isso deve ser objeto ou instrumento do louvor, do nosso louvor ao Senhor. Todo ser, tudo que respira, todo ser que respira, aqui uma referência provavelmente é todos os animais, né? Os animais que respiram louvam ao Senhor. Imagina aí os pássaros, imagina aí o gado, imagine os animais selvagens, os animais domésticos, todos louvam ao Senhor. Eu entendo que todos foram criados principalmente para o louvor da glória do Senhor. Então, todos louvam ao Senhor. Portanto, diz o texto: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, significa dizer louvar ao Senhor com a voz, com a inteligência e com a vida, né? Usando todos esses instrumentos aí e a voz. De maneira que nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração com estas coisas todas aí. Portanto, meus irmãos, esta doxologia, o cântico, glorifica a grandeza e a majestade de Deus. Devemos louvar o Senhor no santuário e no firmamento. Devemos louvar o Senhor pelos seus feitos poderosos e por sua muita grandeza. Devemos louvar o Senhor com instrumentos de músicas, com as nossas vozes e com a nossa vida. Que Deus nos dê a graça para que nós possamos continuar louvando, glorificando ao Senhor, nos aprimorando, né? Com as nossas vozes, os irmãos que são encarregados do louvor, né? De ministrar, digamos assim, o louvor, que possam se dedicar, que possam cada dia mais se consagrar, que possam cada dia mais louvar com perfeição, e esta perfeição é resultado de treino, é resultado de muita repetição e também de uma vida consagrada e de uma vida devotada, zelosa na obra de Deus, no trabalho do Senhor, porque é isso que o Senhor requer do seu povo, da sua igreja. Afinal de contas, o Senhor nos fez para o louvor da sua glória. Que Deus nos dê a sua graça e nos abençoe mais e mais. Senhor, obrigado pela tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. O Senhor nos criou para o louvor da tua glória. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a praticar isso na nossa vida, no nosso culto, na nossa história. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de aleluia em aleluia, de louvor em louvor, de gratidão em gratidão, porque o Senhor não tolera a ingratidão. E o Senhor quer que nós vivamos uma vida de gratidão e louvor e de adoração. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor maravilhoso, pela tua graça, pelo privilégio que temos de te servir, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ficar de pé e vamos